Universidades, que eu estava comentando aqui, elas são instrumentos importantes na construção do moderno Estado secular, né? Porque elas separaram, elas são equipamentos, nós diríamos assim, muito significativos para construir um tipo de agente político, o cidadão, que separa, que é capaz de separar a religião como uma instância privada de uma esfera pública secularizada. A natureza disso, a importância, o significado disso é porque se construiu um tipo de sociedade a partir do século XVIII, principalmente a partir das revoluções, né? As revoluções americana, a Revolução Francesa, as revoluções europeias, e essas revoluções se espalharam pelo mundo inteiro ao longo do século XX, aonde o objetivo do Estado passou a ser não a salvação das almas das pessoas, mas passou a ser a garantia dos direitos das pessoas, que é uma coisa bem diferente, tem um significado muito distinto, né? A Constituição Americana, na sua primeira emenda, estabelece que o primeiro direito que a pessoa tem é o direito de buscar a salvação da sua alma como queira, o direito à liberdade religiosa. Mas isso é entendido no moderno Estado secular como um direito. O Estado em si, ele já não tem mais nenhum compromisso, ele é um Estado neutralizado do ponto de vista religioso, né? Secularizado, laicizado, como prefere a tradição francesa, né? Os americanos falam mais de secularização. Então, a universidade é um instrumento importante para isso, e em todas as disciplinas, em todas as áreas, isso se instalou e se desenvolve. A dinâmica disso varia muito ao longo do tempo e em função das reações da sociedade a esse processo. Mas há uma certa limitação no que diz respeito, portanto, ao entendimento das coisas e ao entendimento do mundo, porque há uma pulverização grande de experiências sensíveis, religiosas, e essa pulverização ela não transparece para dentro da produção de conhecimento. Há, inclusive, até uma certa compassação. Isso começou no século XVIII, e você tem ondas onde isso é mais forte ou menos forte. Há, inclusive, dentro das universidades, isso varia ao longo do tempo, inclusive uma certa eventual proibição ou perseguição ou uma inibição a qualquer tipo de pensamento que possa, de alguma maneira, perturbar esse papel dela, né? Como a gente sabe que existe algo além do mundo visível, existe um mundo que é invisível, independente das pessoas considerarem esse mundo invisível existente ou não, a invasão do mundo invisível no mundo visível através do pensamento é contínua, o que significa que as universidades contemporâneas elas vivem também essa tensão de uma forma contínua. Por isso as flutuações que existem entre, às vezes elas são mais tolerantes em alguns momentos históricos, em outros momentos elas são menos tolerantes, quando, de alguma forma, a invasão desse mundo invisível no pensamento e a possibilidade desse mundo atuar na produção de conhecimento ameaça, de alguma forma, ou parece ameaçar o modelo do qual elas são um equipamento importante de reprodução e consolidação. Mas a universidade ela é apenas um momento, as modernas, as universidades contemporâneas, aqui no que diz respeito a nós, Brasil e Portugal, foi o Marquês de Pombal o primeiro a fazer uma reforma nesse sentido na Universidade de Coimbra e na Universidade de Évora, no século XVIII, que levou à expulsão da Companhia de Jesus e a secularização, entre aspas, não total, mas no caso de Portugal no século XVIII, mas um afastamento significativo da religião
do processo de produção de conhecimento. Mas essas universidades, elas são apenas um momento de um outro processo bem maior, né, que, embora ele tenha uma particularidade significativa nesses últimos 2 séculos, eu diria até nos últimos 5 séculos no Ocidente e nos últimos 2 séculos no mundo inteiro, porque isso começa na Europa, e esse processo começa, esse movimento particular, ele começa na Europa e toma o mundo inteiro nos últimos 500 anos, especialmente nos últimos 2 séculos e principalmente no século XX, quando isso toma o Oriente inteiro. Porque tem uma coisa, né? Essa secularização, essa laicização, ele começou na Europa, esse processo começou na Europa, mas ele, ao longo do século XIX, ele foi contaminando outras culturas que não tinham a história da Europa com relação a isso, mas que viram que isso podia ser útil para determinadas ansiedades e determinadas angústias que essas sociedades tinham e que eles acharam que podiam ser resolvidas por isso. Então você vai ver ao longo do século XIX essas ideias chegando na Ásia e ao longo do século XX elas sendo triunfantes na Ásia. Quer dizer, países como o Japão, a China, a Índia, países da Ásia de uma forma geral e países da África, todos eles vão enveredar também por esse tipo de proposição de Estado e de organização de Estado. As razões para isso, eu não vou tratar as razões disso do ponto de vista econômico, político, social, porque fica muito claro que esse tipo de modelo ele permite determinadas transformações na sociedade que nos modelos anteriores, que eram modelos morais, quando eu falo assim que o modelo anterior era um modelo que preconizava a salvação das almas das pessoas, eu estou falando da Europa, né? As monarquias europeias anteriores às revoluções, o compromisso dos reis era sempre pela salvação das almas das pessoas. Esse era o compromisso deles, né? Era o compromisso maior deles. Por isso eles apoiavam a igreja, ou nas áreas reformadas, eles apoiavam os movimentos reformados, se apoiavam sobre esses movimentos, porque eles tinham um compromisso, a ideia ali é que o poder emanava de Deus e era em seu nome era exercido. Então eles tinham esse compromisso de... mas em outras sociedades que também vão adotar esse modelo de secularização, você tinha outras formas morais ou religiosas ou espirituais de organizar a sociedade que também vão ser superadas ou eliminadas pelo processo de secularização. Então, de alguma forma, essa secularização do Estado, a secularização do poder, ele vai também substituir, em outros lugares do mundo, as formas anteriores de organização religiosa da sociedade. Isso no caso da China, depois de 1910 eles caíram realmente, a Índia, né, isso é muito claro na Índia, nos países da Ásia, no Japão, esse processo é um processo bem complexo, mas eles enveredaram por isso. Os únicos que realmente não marcharam por isso, de forma total, é o mundo islâmico, os países, as sociedades islâmicas. Mas houve várias tentativas no século XIX e no século XX, na Turquia, de se marchar por uma secularização também, né? A Turquia ela tem, desde meados do século XIX, uma tentativa de separar as coisas, de criar um tipo de cidadão, porque o que acontece aí é uma substituição do súdito pelo cidadão. O cidadão é uma pessoa que zela pelos seus direitos. E o Estado visa garantir esses direitos. O que são esses direitos? Bom, o Alexander, aqueles federalistas, o Adams, ele dizia que esses direitos eles tinham que ser administrados com cuidado, porque, na opinião deles, eles seriam infinitos. Então, qualquer coisa que fosse uma coisa sua ou expressasse um desejo seu, que você entendesse como seu e como direito, podia se transformar em direito. Então, ele aconselhava cautela aos primeiros legisladores dos Estados Unidos, porque ele disse que esse processo não teria fim, né? Então, o direito em si, ele traz problemas realmente que foram os Founding Fathers da América, eles escreveram sobre os riscos disso, mas é uma substituição. Bom, mas esse processo é apenas uma parte.
de uma coisa em um movimento que sempre existiu e que é bíblico no fundo, né? Você identifica isso na literatura bíblica, nas tradições religiosas diversas, de matriz bíblica, que é um fenômeno que foi observado e é observado por todos os narradores, que é a tendência humana de tomar para si um poder absoluto sobre o mundo, né? Uma fantasia, uma inclinação humana de ser Deus. Esse movimento é um movimento assim muito forte. Na Bíblia se fala sobre isso o tempo inteiro, sobre como as pessoas se consideram capazes de substituir Deus e fazer coisas que Deus faria, né? E agir como Deus no mundo, mesmo que seja no seu próprio entorno. Quer dizer, a arrogância, a vaidade, né? Tudo isso tem a ver com esse movimento, que é um movimento que está lá naquele momento do pecado original e é o que movimenta, é o que mobiliza Adão e Eva, no fundo, né? É um dos elementos que os mobilizam, né? De ser como ele, né? Ser como ele, ser como Deus. Isso é uma coisa assim muito dramática no ser humano, né? Porque é uma fuga da sua condição, da sua realidade, como uma fuga, né? Porque a realidade humana é uma realidade de transitoriedade contínua. A gente não vai ser, daqui a uma hora, o que nós somos agora, né? A gente está num processo de crescimento, mas esse processo de crescimento já é um processo de ruptura com o que era, e depois você começa a envelhecer, e as coisas vão se transformando permanentemente. E nada do que existe no mundo possui realmente uma eternidade, tudo é absolutamente transitório. Essa realidade é uma realidade assim, que se você se entrega a ela, apenas a ela é muito dramática, né, para o ser humano, porque a percepção da eternidade, como diz o livro da sabedoria, o livro dos provérbios, a percepção da eternidade ela está contida no ser humano, né? Nós temos a percepção da eternidade. Então, quando a gente vê o mundo, e nada no mundo é eterno, nada do que a gente faz é eterno, e nada do que a gente faz realmente perdura, se decompõe, quando é no mundo, né, a justaposição entre a percepção da eternidade e o mundo é muito dolorosa. Então, você busca Deus sempre. Agora, buscar ser como Deus, ou seja, administrar neste mundo como se Deus fosse, é ainda mais doloroso do que propriamente você viver, né? Porque você viver sem Deus é uma coisa, é doloroso. Agora, você viver um mundo, esse mundo transitório, como se fosse Deus desse mundo, ainda é pior, porque se aquele sentimento de dor que você tem, de sofrimento é contínuo, você tentar dominar o mundo é mais sofrimento ainda, porque você não consegue estabelecer eternidade. Né? Claro que aí você tem que ser extremamente, cada vez mais vaidoso, cada vez mais arrogante, cada vez mais além de tudo, né? E aí você tem esses fenômenos todos, que toda a história no Velho Testamento é muito comum, se fala muito sobre isso, sobre como as pessoas se afastam de Deus permanentemente, como elas acham, né, que estão além de tudo. No Velho Testamento é o tempo inteiro. Não, e no Novo Testamento é o eixo, é um dos eixos dali, né, dos evangelhos. Né? O Sinédrio, ele se comporta diante de Jesus como se eles fossem os senhores do mundo. Né? Inclusive o Gamaliel até fala, olha gente, né, diante dos apóstolos, ele fala, vamos com calma, vocês não acham que a gente devia ter um pouco de humildade diante das coisas e esperar ver se é coisa de Deus, não é isso que ele fala? Porque se for coisa de Deus, a gente está cometendo um crime aqui, mas eles não, eles acham que estão no lugar de Deus. Então, esse é um fenômeno. Agora, é claro que esse tipo de perspectiva de existência, de você se pôr no lugar de Deus e querer
ela sempre esbarrou na realidade das coisas e, é claro, na existência de Deus. Né? Porque sempre a vida mostra as pessoas, as coisas, a realidade dela. Né? Há sempre a percepção de que nós não controlamos o mundo, é uma concepção que já vem desde antes da tradição bíblica, desde antes do cristianismo. Quer dizer, sempre os filósofos disseram, como Heráclito de Éfeso lá, ele dizia, a morada do homem é o extraordinário. Quer dizer, ele está dizendo o seguinte, a gente não dá para a gente saber, a gente vive num universo, mas nós não somos os donos disso. Nós não conseguimos, na verdade, dominar o mundo. Né? É uma ilusão, o extraordinário preside as nossas vidas. Diz assim, nós diríamos assim, é Deus que preside as nossas vidas, é Deus. É a eternidade. E nós só realmente alcançamos paz, essa é a mensagem bíblica, clássica, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, quando nós estamos em conexão com a eternidade, claro, faz todo sentido. Né? Porque o mundo... Mas a questão toda, o que acontece nos últimos 200 anos, é que é um outro processo aí. Muitos entendem que isso começa com Copérnico, no fundo, com Nicolau Copérnico. Né? Porque Copérnico, ele é o primeiro a tornar a matemática independente de qualquer tipo de juízo, de qualquer tipo de valor, de qualquer tipo de avaliação. Copérnico realmente ele bate o martelo e diz que a matemática nos permite ver coisas invisíveis. Quer dizer, nós podemos ver coisas com a matemática que nós não podemos ver com os olhos. Isso é um desafio muito grande, né, a tudo o que se fazia antes, em termos de entendimento das coisas. Por isso Thomas Kuhn chama isso da Revolução Copernicana, que é muito importante para tudo que vai acontecer depois. Nós ainda vamos chegar a falar de Deus na história, porque o que acontece a partir daí é um crescimento geométrico da capacidade humana de conhecer e manipular este mundo de transitoriedades, numa dimensão. A matemática permite, por exemplo, que que os nossos próprios sentidos, por exemplo, a gente vive, a gente nasce, passa uma vida inteira, e o nosso relógio interno, tudo ele é determinado pelo nascer e pelo pôr do sol. A gente vê o sol nascendo, o sol se pondo. Mas o Copérnico diz que isso é absolutamente ilusório, que isso não é real. Isso é uma visão que nós temos das coisas. E que, na verdade, é a Terra que gira em torno do seu próprio eixo e gira em torno do Sol. Nós não percebemos esses movimentos, nós não sabemos da existência deles se nós não formos informados dele. E nós não somos informados apenas assim. Existe um livro que ele escreveu que depois gerações de astrônomos e físicos vão desenvolver, que vai toda uma história da astronomia e da astrofísica e da física, que vai nos comprovar, mesmo que a gente não seja, a gente leva isso, reconhece isso como real, que vai nos provar que não, o que a gente vê não é verdadeiro, existem movimentos que nós não percebemos. A Terra gira em torno do Sol, gira em torno de si mesma. Bom, a importância disso é grande, porque a partir daí a matemática ela invade realmente o conhecimento, e as pessoas se deram conta de que a matemática nos permitia dominar as coisas, os fenômenos do mundo, os acontecimentos do mundo, de uma forma assim impressionante, realmente impressionante. Você vai dizer assim, impressionante em que sentido? No sentido de que aquele sentimento de ser Deus, ele recebe aí um combustível muito grande com o desenvolvimento desse tipo de pensamento a partir do século XVI. Porque muitas coisas que pareciam impossíveis se tornaram possíveis. Aí você vai dizer assim, mas... por exemplo, ainda no campo da astronomia, hoje você tem uma rede de satélites em torno da Terra, isso é possível pelo conhecimento das leis matemáticas que presidem o movimento dos planetas. Existe uma previsibilidade matemática nisso que permite você mandar, como o Elon Musk tem feito, mandar foguetes e esses foguetes colocarem em órbita 1 milhão de satélites.
e permite que você mande uma sonda a Marte com precisão. Ela pousa exatamente no lugar previsto em Marte. Isso é uma coisa assim, impressionante, né? Embora a tradição bíblica ela já dizia que realmente, por mais que o conhecimento humano aumente, você nunca vai conseguir chegar a qualquer lugar, porque a Torre de Babel é um mito exatamente sobre isso, né? A Torre de Babel ela trata exatamente disso. Eles constroem uma torre que, pelas medições, porque existe uma literatura paralela bíblica, parabíblica, que trata desses assuntos, né? A distância estimada da Torre de Babel é 12 quilômetros. Tem vários cálculos para isso, né? É uma coisa assim, impressionante, mas é muito... O que a literatura bíblica diz, o objetivo deles era chegar ao céu. Era chegar ao céu. Esse era o objetivo da Torre de Babel, chegar ao céu. Mas eles andam, constroem aquilo, mas aquilo está tão distante do céu, tão absurdamente distante. Há muitas medições sobre isso, né, no mundo antigo, na literatura parabíblica, principalmente na literatura judaica antiga, parabíblica, onde as pessoas se dedicavam a recolher tradições sobre isso. É tão distante que é como hoje você lança uma sonda ao espaço, a Voyager, por exemplo, que saiu já da heliopausa, né? Ela já está distante do sistema solar. Mas ela está indo em direção a um vazio, você não sabe nem o que tem, você não consegue, no fundo, chegar a algum lugar, né? E a mesma coisa, principalmente, a engenharia, sem sombra de dúvida, porque a matemática potencializou construções de uma forma assim absurda. Então você constrói coisas assim mirabolantes, né? Com a matemática, estudo de resistência dos materiais, os calculistas todos ficam lá fazendo, né? Os arquitetos desenham as coisas, os calculistas vão lá e fazem as coisas na matemática e na medicina, acima de tudo na medicina, porque a medicina foi crescentemente se matematizando. Ela foi se tornando matemática o tempo inteiro, né? Medições. Vocês podem ver isso nos exames que vocês fazem de sangue. Quando a gente pega o exame de sangue, tem números, né? Números, são páginas e páginas de números e curvas estatísticas. Laplace. Porque Laplace também é um pensador do século XVIII que se dedicou a tentar prever o incerto, prever o extraordinário, calcular o extraordinário. Então, é só números. Os exames de imagem também são números, se vocês prestarem atenção, e estatística. O teu órgão mede tanto. Não, essa medida está maior ou menor. A gente tem que fazer ou uma cirurgia para retirar o que tem que ser retirado, ou algum remédio que faça voltar ao tamanho original, que estatisticamente é o tamanho normal daquilo. É estatisticamente sempre, né? Porque cada pessoa é uma pessoa, né? Mas funciona muito, porque como eles descobriram que grande parte das patologias elas podem ser resolvidas quimicamente, você trata quimicamente, matemática de novo, né, para poder resolver os problemas. Então, a vida, você vai dizer assim, a vida aumentou. Olha, a vida ela aumentou bastante, assim, mais 20 ou 30 anos as pessoas têm, normalmente, em média de vida, 40 anos. Agora, mas vocês observem que isso, a matemática é importante na medicina, fundamental. O genoma humano, por exemplo, que é uma descoberta também, isso começou, o estudo sobre isso começou no século XIX, a ideia de que por que nós somos a mesma coisa, humanos, e tão diferentes entre nós, homens e mulheres ou pessoas totalmente diferentes umas das outras. Os estudos sobre isso são estudos que continuam, e depois que, nos anos 2000, eles decodificaram o genoma humano, eles acharam que tinham encontrado ali a chave para poder tratar e entender matematicamente, no caso
no nível molecular, né, a natureza da condição humana. Mas o que eles se deram conta é que isso não resolve muita coisa, porque existe uma diferença entre o genótipo e o fenótipo. E o fato de nós termos um gene específico, um genoma específico, não quer dizer que todos aqueles genes molecularmente localizados, eles estejam ativos. Existe uma diferença entre o nosso genoma e o que nós somos, fenotipicamente. E por que nós somos diferentes? É aquela coisa de que existem vários fatores que afetam o nosso desenvolvimento, a nossa formação, e esses fatores são infinitos. Então, a medicina de precisão, por exemplo, que é um campo de medicina onde a matemática entra de uma forma muito absurda, que é você uma medicina genética específica para cada pessoa tem a sua doença e tal. Essa medicina ela é a mais imprecisa de todas as medicinas, apesar de se dizer medicina de precisão. Porque você pode até localizar conhecer uma enzima, uma proteína, que é capaz de acionar no genoma nosso, meu especificamente, ou de qualquer um de nós, a defesa imunológica contra um determinado tipo de câncer. Mas isso pode acionar isso. Mas essa enzima pode acionar outra coisa na cadeia genética que você não sabe o que é e que é letal, e já há experiências com relação a isso. Agora, não há dúvida de que houve aí porque tinha um sociólogo, Ivan Illich, não sei se ouviram falar de Ivan Illich, era um sociólogo, ele era bem de esquerda, mas ele tinha uma coisa muito curiosa, ele dizia que a nossa sociedade é uma sociedade de anestesias, é uma sociedade anestésica. Porque o outro campo também importante, desenvolvido pela matemática na medicina, foi o das anestesias, né? Que não havia antes, né? Você tinha, claro, sempre teve calmantes, ópio e outras coisas que eram utilizadas para as pessoas quando tinham dores, bebidas, mas nada igual ao que aconteceu a partir do século XIX e acontece hoje. Não só todas as dores comuns dos seres humanos foram anestesiadas, você vê que nós hoje ingerimos doses maciças de analgésicos o tempo inteiro. Todos nós, é o que me consta. Todos nós. Então, as dores comuns que os seres humanos sempre tiveram, dor de cabeça, dor de coluna, dor de abdômen, dor nas articulações, que sempre foram dores que assombraram os seres humanos, nós não as temos mais. Porque tem Dorflex, tem dipirona, tem aspirina, que resolve, e se são dores muito fortes, são opiáceos e coisas de última geração que resolvem as dores. O que quer dizer que a própria morte se transformou, no fundo. As pessoas sofriam muito. Hoje, quando se trata de uma morte difícil, as pessoas morrem sedadas. Elas não sofrem mais. Aliás, elas não sofrem como são afastadas da família. Elas morrem nos hospitais. É assim que funciona, né? Hoje em dia. É muito raro uma pessoa morrer junto com a família em casa. Isso é muito, muito raro hoje em dia. Existe toda uma estrutura para amparar. E na questão dos direitos, as pessoas entendem que esse também é um dos direitos. Né? Então, isso são transformações assim, muito fortes na condição humana, né? Na forma como os homens vivem. E se você não tem esse sofrimento cotidiano e esses sofrimentos finais, existe, o próprio Ivan Illich comenta isso, uma demanda da sociedade para que não haja mais sofrimentos. O que é uma demanda impossível, porque tudo isso é apenas anestesia. Ela não resolve o problema do sofrimento. Os ansiolíticos, esses remédios, porque aí não é só os sofrimentos físicos, os sofrimentos espirituais também são anestesiados. Há uma gama imensa de remédios para isso. O Rivotril é o mais vendido aqui no Brasil, um dos remédios mais vendidos. O objetivo é acalmar a nossa consciência, eliminar o sofrimento, que vem, em grande parte, porque qualquer pessoa que para algum momento, no meio dessas anestesias todas, no meio dessa matemática toda, para pensar sobre a vida,
ela se dá conta de que, apesar de tudo isso, eu ainda sou mortal. A minha morada ainda é o extraordinário. E qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento. Nós não temos o controle real sobre as coisas. A gente tenta, né? Você vê que toda coisa é tentar o controle. Mas veja bem, que tipo de controle é esse? Quando a primeira vacina foi aplicada, a vacina contra a varíola, foi a primeira vacina desenvolvida. Século XVIII, final do século XVIII. Para vocês terem uma ideia, o Jenner, o criador dessa vacina. Eles nem sabiam naquela época exatamente com o que eles estavam lidando, né? Era uma coisa muito empírica, muito prática. Mas por que ela foi aplicada? Porque teve um médico que disse a seguinte coisa. Ele falou assim, olha, nós podemos aplicar vacinas na medida em que nós fazemos a relação entre quantas pessoas vão morrer pela vacina e quantas pessoas vão morrer se a vacina não for aplicada. É isso que justifica essa curva, essa análise estatística, é que justifica a aplicação da primeira vacina. E justifica todos os medicamentos que nós usamos, porque se a gente abrir as bulas, a gente vai ver que existem lá uma série de casos, né? Eles advertem uma série de coisas, mas mesmo assim nós as tomamos, porque se entende que são casos muito pequenos, 1%, 2%, 3%. Aí você pensa assim, mas então que tipo de sociedade é essa em que os casos excepcionais são desprezíveis em função dos benefícios que, no geral, dentro das curvas estatísticas, isso ocasiona. Isso começa, tudo no século XVIII, na Era das Revoluções. Então, eles partem logo do princípio que não, tudo bem, pessoas vão morrer com a dipirona, por exemplo. A dipirona é letal para algumas pessoas, por isso que ela é proibida nos Estados Unidos. Mas como é um caso muito pequeno, aqui no Brasil a gente não dá a mínima para isso. Quer dizer, a gente não dá a mínima porque nós estamos aí na parte positiva da curva. Agora, tem pessoas que não podem tomar dipirona, morrem. É uma coisa muito dramática, elas morrem, a dipirona é veneno. Né? Então você vê, a gente não considera isso. A gente não considera. Não considera como uma questão relevante. Então vocês vejam, esse mundo é um mundo assim, onde... Então a história, hoje a gente escuta muito isso, todos nós somos treinados assim, a acreditar que nós somos os senhores da história e das nossas vidas, neste mundo, né? É claro que para nós que estamos aqui e que temos uma relação com a eternidade, a gente reconhece, vê, percebe que existe uma alma e que essa alma está em relação com o eterno de uma determinada forma. A gente usa essas coisas e se relaciona com essas coisas sabendo exatamente o que elas são. Quer dizer, elas não vão nos livrar da morte e nem vão nos livrar das surpresas, ou seja, não vão nos livrar de Deus, de forma alguma, e das coisas que acontecem independente ou além da nossa condição humana. Né? Mas a ilusão que elas causam nas pessoas é muito grande. É muito grande. E as pessoas se consideram capazes de vencer o mundo a partir delas. É claro que isso é uma absoluta ilusão, e quando as pessoas se dão conta disso, é claro que elas entram em colapso, elas entram em crise. E é por isso que o nosso mundo é um mundo de tamanhas ilusões que, para você suportá-lo, você tem que se anestesiar cada vez mais. Se anestesiar cada vez mais, anestesiar os sofrimentos. Aliás, a utopia do nosso mundo, a utopia iluminista, a utopia das revoluções é de uma sociedade sem sofrimento. A sociedade socialista, comunista, anarquista, ou qualquer tipo de sociedade iluminista, é uma sociedade onde não há sofrimentos nenhum. Você vive a tua existência de uma forma sem nenhum tipo, você não precisa fazer nenhum movimento teu para poder ganhar a vida,
nenhum movimento teu para poder se relacionar com as pessoas são iguais a você, né? Isso é absolutamente ilusório. Bom, é claro que tudo isso é irreal, e quanto mais irreal é, mais as pessoas se desesperam, é evidente. Então a nossa sociedade é uma sociedade de desespero, não há a menor dúvida que é, porque quanto mais nós entre aspas, nos empoderamos, mais desesperados estamos, porque é uma ilusão querermos ser Deus. Mesmo que dessa vez, ao contrário do no passado, o que se nos apresenta como algo verdadeiro, para que nós possamos ser Deus, seja realmente alguma coisa impressionante. Né? Se você pegasse lá o rei Davi e colocasse ele hoje aqui, ele jamais ouviria o profeta Natan. Né? Vocês conhecem aquela história incrível do rei Davi que mostra bem uma pessoa totalmente deslumbrada com poder que manda matar o homem para poder ter a mulher dele. E quando o profeta se vira para ele e fala assim, o que é que você acha de um caso como esse? Né? Vocês conhecem a história da ovelhinha, né? O cara só tem uma ovelhinha e você pega a ovelhinha dessa pessoa, né? Quando você tem muitas ovelhas. Aí o rei pergunta, o que é que você acha disso? O rei Davi, poxa, isso é um crime hediondo, a pessoa jamais poderia fazer isso. Pois é, isso é você quem fez. Porque você tem um monte de mulher e você matou um homem para ter uma mulher. Quer dizer, se o rei Davi vivesse hoje, ele jamais ouviria profeta nenhum. A tendência dele seria ir adiante, matando todos os homens, porque a capacidade hoje de poder e de intervenção é muito grande. Agora, não é, né, na verdade, porque você termina como o rei Davi sempre. Por isso que o rei Davi é o rei Davi, né? Por isso é que ele é preferido de Deus, porque ele sempre termina assim. Ele termina patético diante do mundo, né? Sempre assim. O rei Davi é assim, né? Naquela guerra com os filhos dele, com o filho, né? Ele começa a chorar lá, e o cara... Ele é assim, e os seres humanos são assim. Então não há dúvida de que isso... Agora, o que é curioso é que nessa história toda, nesse mundo que a gente vive, é que Deus não é de bom tom, nas universidades, por exemplo, você tratar desse assunto, né? Você não vai falar assim, eu vou fazer uma cirurgia. E, bom, que Deus me ajude, e que Deus ajude. Não, mas pera um pouco, como é que você está falando isso? Quer dizer que você não é um grande cirurgião, o maior cirurgião do mundo mas é o rei Davi ali. Não tem como, você pode ser o maior cirurgião do mundo, mas a morada do homem é extraordinária. Qualquer coisa pode acontecer, e você pode estar naquela coisa estatística que é do erro, ou de alguma coisa que aconteça. Não tem como, você não tem esse controle total sobre o mundo. Então, o que é que esse mundo nos ensina mais do que qualquer outro mundo? Porque a gente está vivendo uma sociedade, os últimos 200 anos, se vocês observarem, é um crescendo. Nós estamos num crescimento contínuo dessa loucura toda da vaidade humana, da potência humana sobre algo que ele não tem absolutamente potência, que é o mundo. Quando Deus diz a Adão que ele tem que dominar o mundo, né? É um mandamento, né, de Deus a Adão. Né? Ele diz assim, olha, você vai dominar o mundo, você vai dar nome às coisas, você vai estabelecer sobre isso o domínio. Mas logo depois, quando Deus se encontra com os israelitas no deserto, ele dá uma série de regras sobre como eles devem se relacionar com esse mundo. Regras morais, né? Você não pode comer isso, não pode comer aquilo, você tem que comer assim, assado, fazer as coisas assim. Quer dizer, ele diz que o domínio do homem sobre o mundo não pode ser jamais um domínio insensato. Ele tem que ser um domínio moral, né? Ele tem que ter regras para isso. Então, isso eu concordo, que um domínio sem nenhuma regra, um domínio pretensioso, arrogante, ele leva à destruição, não tenho a menor dúvida, como, aliás, está levando à destruição da própria sociedade hoje. Né? Essas vaidades todas, elas nos levam à destruição, porque você acha que é tudo e, na verdade, você não é nada. E quando você vê que não é nada, você tem que tomar um remédio, porque senão você vai ser um horror para você. Ou você, claro, grande parte das pessoas faz um movimento de ir para a igreja, de procurar Deus. Esse é o movimento correto, quando você descobre que você não é nada. Né?
Você vai procurar Deus, porque Deus é tudo. Agora, quando você não tem Deus, você tem que tomar remédio. Então, isso é uma destruição, né? Porque o remédio você toma e vai continuar tomando e continua tomando, e vai se drogando. Essa estrutura mundial do tráfico de drogas que existe hoje, por exemplo, é uma resposta, é uma coisa porque as pessoas têm necessidade disso. Elas sofrem muito, elas sofrem demais. Então, eu acredito que com relação ao meio ambiente é a mesma coisa. Você destrói tudo, as coisas são destruídas. Você tem uma capacidade. Hoje o consumo é tão absurdo. As pessoas consomem tanto. Tudo isso aqui vem da natureza, é evidente. Tudo aqui vem da natureza. Tudo foi extraído do mundo natural. Roupas, tapete, vidro, tudo aqui vem da natureza. Então, é claro que isso causa uma destruição, né? Absurda. Você vê por que as pessoas não querem ter filhos, né? Quando você escuta as pessoas não querem ter filhos. Ah, não, porque é muito caro, né, ter um filho. É o plano de saúde, escola, não sei o quê. Mas aí você fica pensando assim, mas é porque você está achando que você só pode ter um filho se você puder garantir a ele uma entrada contínua de mercadorias e de produtos. E realmente, se for isso, é para não ter mesmo, porque os custos são cada vez maiores das nossas próprias vidas, né? Cada vez mais, a gente não pode deixar de ir a um shopping, a gente tem que comprar, e a cada 2 anos tem que trocar o celular, e tudo isso, e o lixo vai se amontoando infinitamente. Então, que é uma destruição do meio, eu concordo, não há a menor dúvida. Eu acho que a gente pode transformar as nossas vidas, isso sim, moralmente falando, né? A gente pode ser mais moderado, a gente pode ter menos expectativas com relação a bens materiais para os nossos filhos. A gente pode, porque as pessoas podem ter filhos e muitos filhos e aguardar a realidade, conectar com Deus. E Deus provê, sempre, o que é correto e justo, né? Então, outro tipo de relação com o mundo. Isso sim, essa é a melhor política ecológica que existe, não há a menor dúvida. Porque aí a relação do homem com o mundo se torna responsável e tudo. Então, nós vivemos assim num mundo. Então, história. História, se você vai estudar história hoje, eles vão dizer que os seres humanos são os senhores da história. Né? Que nós podemos transformar a história, nós podemos construir uma sociedade sem sofrimento, nós podemos viver alguma coisa que nunca foi vivida e que nós não conseguimos viver. Os seres humanos, por exemplo, são totalmente desiguais entre si. Todos são desiguais. Cada um de nós é uma cabeça, cada um de nós é uma aparência, cada um de nós é Então, uma perspectiva, uma personalidade. Então, a ideia de que a história ela pode ser estudada sem Deus é uma ideia muito prejudicial ao ser humano, não tenho a menor dúvida, né? Porque Deus é o Senhor da história, né? E o sentido das coisas, você vê, o que é a história? Há muita discussão sobre isso, né? Do ponto de vista religioso, assim. O que é a história? Se você for à literatura bíblica, que é uma reflexão sobre a história humana vista pelos olhos de Deus, né? Isso é a Bíblia. É a história dos humanos como vista por Deus, né? Vocês vão ver que os seres humanos, a história é uma longa história de decisões morais que a gente toma. A nossa própria história é isso e a história da humanidade é isso. As pessoas vão tomando decisões. Eu tomo decisões o tempo inteiro, cada um de nós toma decisões, né? Decisões que são movidas, às vezes, por coisas ruins mesmo, que nós temos, e decisões que são movidas por virtudes. E é no desenvolvimento disso que a história vai se desenrolando e se desenvolvendo. Mas, por exemplo, a gente estuda muito em história de que cada momento histórico é diferente do outro e a gente tem que evitar anacronismos. E é verdade, cada momento histórico é diferente dos outros. No entanto, os seres humanos são sempre os mesmos. Se não fosse assim, a gente não reconheceria na Bíblia aqueles personagens todos que estão ali. E quando Paulo fala do amor, nós não reconheceríamos o amor.
quando ele fala do amor. Então, o amor é um sentimento que não está na história. É eterno. Então, esse tipo de percepção é muito importante do ponto de vista do pensamento, né? Porque você pode produzir um pensamento que seja real no sentido de ver o mundo como ele é, mas que construa mecanismos para elevação moral do ser humano em sociedade. Porque no desastre que foi nos últimos séculos, especialmente os últimos 200 anos, e acima de tudo o século XX, porque o século XX foi um desastre, né? Foi horrível o século XX. Nós somos os sobreviventes do século XX. Sobreviventes do século XX. Porque o século XX, centenas de milhões de pessoas morreram em guerras cujo único objetivo era esse: consolidar o poder do homem sobre o mundo. Todos eram deuses no século XX. Bom, continuam sendo, tudo aí é assim. Tudo aí é assim. Continua. Então, eu acho que esse tema é um tema importante. Então, o que é a história? A história é a história das decisões morais humanas. Se a gente, no nosso cotidiano, nós conectamos com Deus e somos aptos a tomar mais decisões virtuosas do que decisões pecaminosas, porque imaginar como os utopistas iluministas acreditam que o ser humano será exclusiva, ou como os maniqueístas acreditavam, que o homem pode ser apenas bom, é um delírio, né? O ser humano é puro paradoxo. Mas se as nossas decisões virtuosas nos encaminham para alguma coisa melhor, isso tem efeito sobre o mundo. Pelo menos sobre a nossa alma. E como diria Chesterton, a única coisa realmente importante é o destino da alma. Ele dizia isso. É o destino da minha alma, esse é que é o objetivo. Segundo Chesterton, né? Que ele era meio cômico também. Mas o que ele está dizendo é isso. Quer dizer, ele tá dizendo que o sentido da história, ele não está no mundo, ele está além do mundo. E é por isso que se existe uma teoria da história na Bíblia, é de que o objetivo da história humana nunca está no próprio mundo, mas fora do mundo. Inclusive numa dimensão profética. E o livro do Apocalipse, quando ele sinaliza o fim do mundo, o fim da história, ele está dizendo que o fim da história é a redenção. Então, Deus fora da história não é uma história completa, não é uma história satisfatória para o ser humano, e é uma história que só gera um sofrimento incapaz de nos conduzir para a redenção. É um sofrimento que exige a droga, o remédio ou qualquer coisa, ou exige o desespero ou a loucura, né? Não há como. Então, a única possibilidade de nós termos uma história digna é introduzindo Deus dentro da história. Porque aí sim, tudo adquire um outro significado, inclusive o sofrimento, claro. Inclusive as guerras, porque a gente sabe que tudo isso é um plano que a gente não conhece, né? E que nos cabe trabalhar para que isso se realize de alguma maneira favorável aos planos de Deus. Eu estou até falando assim de uma forma mais ampla, porque não dá para a gente viver neste mundo de uma maneira que não seja, ao meu ver, assim. Eu acho que qualquer pessoa... Porque não é só uma questão de sensatez, no fundo. É uma coisa de virtude. Não dá, o que não dá, quando a gente está aqui nesse lugar, né? A gente aqui está meio fora do mundo. Mas quando a gente volta do mundo, eu acho assim, é tudo tão enlouquecido, né? O mundo está tão enlouquecido. Tudo é tão fora de... Não há nenhuma... Por exemplo, os pecados se transformaram em virtudes, né? Hoje, se você não é vaidoso, as pessoas não te dão não dão a mínima bola para você. Você tem que ser o mais vaidoso possível. Não é assim, as redes sociais não é assim, é o culto da vaidade.
Se você não tem seguidores, você tem que ter alguma coisa que... Então a Academia Atlântico ela é muito boa, porque a Academia Atlântico, ela vence pela virtude. Essa é a vantagem da Academia Atlântica, a grandeza dela. Eu gosto. Ela vence pela virtude. Né? São coisas boas, coisas que colocam os seres humanos adiante, porque adiante da gente mesmo. Então, era isso que eu gostaria de falar. Então, eu gostaria de concluir que não há como não ter Deus na história. E é um grande erro o que acontece hoje, ao meu ver, retirar Deus da história, porque isso agrava a situação. Cria nas pessoas a ilusão de que elas realmente, né, elas passam a acreditar de que elas são realmente os donos da coisa. Né? Eu sou uma pessoa empoderada, eu sou poderosa. Não, você não é. Infelizmente. Eu lamento te dizer isso, mas não é. Não é, não. Né? Não é. Infelizmente não é. Eu atualmente só consigo sobreviver assim. Eu fico assim muito triste, eu observo as coisas e falo, não é. Lamento te dizer isso, mas a gente, não é Paulo que diz, a gente entra nu e sai nu da vida. Não tem tudo isso, as nossas ilusões durante a vida, elas não... Aí a gente vê, né, as pessoas indo para o precipício. O importante é a gente não ir. Né? Eu não quero ir. Eu não faço tudo para não ir. Né? Faço tudo para não ir, porque me preocupa o destino da minha alma, claro. Claro que sim. Então, isso é o que eu gostaria de dizer sobre Deus na história. Né? E eu acho que a gente tentar introduzir isso, você que faz filosofia, né? Mestrado em filosofia, a outra que está fazendo filosofia médica, que lida com essas coisas o tempo inteiro. Eu acho, e todos nós, né, no nosso cotidiano, que lidamos com as coisas mais incríveis que acontecem nesse mundo, né? Coisas mais incríveis. Esse mundo é um mundo, assim, de pecados infinitos, né? De coisas incríveis, incríveis. Tudo é possível. Se você pode tudo, né? Se você pode tudo, você pode tanto exercer teu direito, quanto você pode fazer muitas coisas. Muitas coisas. Inclusive coisas que são condenáveis, que são horríveis. Né? Então, esse mundo que a gente vive é um mundo assim, moralmente dilacerado, eticamente destruído. E não é só violência contra as mulheres, são todas as violências. Né? Todas elas exponencialmente vão aumentando. Porque não há limites. Não há limites. Tudo é possível. Se tudo que eu posso desejar pode virtualmente se transformar num direito, tá certo. Eu acho que as pessoas têm que ter os seus direitos, acho que ninguém deve ser perseguido por nada. Mas onde está o limite do que é exatamente o abuso? Né? E do que pode ser aceitável? Isso hoje está muito confuso. Então as pessoas se sentem livres para fazer aquilo que desejam. E o que desejam é qualquer coisa. Porque a gente pode individualmente desejar qualquer coisa. Se a gente é livre para desejar, é muito perigoso isso. Então, é muito importante introduzir Deus na história e mostrar que a história ela é bem-sucedida. As sociedades funcionam bem. Quando elas chegam a uma determinada concepção, um determinado entendimento do que é uma existência moral. Isso não significa que as pessoas não vão pecar e não vai ter problemas, mas é muito importante as pessoas saberem o que é errado e tomarem decisões sabendo o que é errado. O problema é elas tomarem decisões desconsiderando que aquilo é errado ou não. Então, sem Deus na história, a nossa existência fica muito ruim. Muito ruim. E considerar uma história sem Deus e ensinar as pessoas que tudo que elas podem desejar pode vir a ser possível de ser realizado. Aí nós estamos liquidados realmente. Nós já estamos parcialmente liquidados, né? Porque essa sociedade é uma sociedade com um grau de desagregação absurdo. Né? Você construir vidas em torno do pecado, né?
se premiar pessoas, acho que isso nunca aconteceu dessa forma. Então, estamos num momento grave e eu acho que a nossa reunião aqui é exatamente para procurar viver uma vida com Deus, né, e conduzir os nossos caminhos e daqueles que nos cercam numa direção virtuosa. Então é isso, já falei muito aqui, é isso que eu gostaria de dizer. Obrigado a vocês e pela oportunidade. Obrigado, Nazaré, pela oportunidade.